Muito boa tarde a todos. Uma das notícias do dia de hoje é a decisão, o parecer da Comissão Europeia, favorável à atribuição de estatuto de candidato à adesão à União Europeia, quer à Ucrânia, quer à Moldávia e quer também à Geórgia. Ora bem, esta notícia é importante porque tem impacto numa série de esferas, do ponto de vista geopolítico e também do ponto de vista social, cultural, portanto, e um conjunto de outros aspectos. E porquê é que é importante a esse ponto? Desde logo porque a avançarem as negociações e a serem consumadas as adesões destes três países, isso significa, desde logo, um alargamento, uma expansão por parte da União Europeia para um conjunto de territórios que fazem fronteira com locais que podem ser ou não alvo de instabilidade, quer económica, quer também do ponto de vista da segurança e com tudo isso, com a forma como tudo isso depois acaba por afetar a estabilidade em geral, quer do país, quer também da organização regional União Europeia, como sucede no caso destes três países. Depois, eu destacaria desde já o caráter que não é inédito, mas que começa, pelo contrário, a ser uma tendência, no sentido de que a União Europeia acaba por, ou pelo menos as instituições comunitárias, acabam por ver com bons olhos uh, um conjunto de Estados que nenhum deles tem as fronteiras totalmente definidas. Pelo contrário, se nós pensarmos na Ucrânia, nós, mesmo que não fosse a atual situação que está em curso e que está presente na memória de todos, e todos nós vamos acompanhando relativamente à situação na Ucrânia, a questão da Crimeia é já um ponto controverso no Ocidente e relativamente às relações entre o Ocidente e a Rússia já há bastante tempo. Nós agora temos essa questão da delimitação das fronteiras ainda mais agravada. Depois temos também na Moldávia, pelo menos a Transnistria, e temos na Geórgia a Ossétia do Sul e a Abcásia. Ora bem, foi criado o precedente uma vez mais, e isto só vem favorecer a teoria daqueles que dizem que o primeiro caso que constitui uma exceção à regra é apenas a criação do precedente para no futuro a regra voltar a ser violada. Havia uma regra quase que de ouro por parte da União Europeia, no sentido de entender que os critérios de Copenhaga, portanto, que são três, basicamente é o funcionamento de uma economia de mercado com capacidade suficiente para poder concorrer com as outras forças de mercado da União Europeia, a capacidade também para fazer cumprir as obrigações que decorrem da aquisição do estatuto de membro, nomeadamente o cumprimento dos tratados, diretivas, regulamentos e restantes mais instrumentos normativos comunitários, e depois também é a estabilidade das instituições em garantir a democracia, o Estado de Direito, os direitos humanos e também o respeito pela proteção de minorias. Ora bem, neste critério, parece-me, era rejeitado basicamente a adesão de Estados que tivessem disputas territoriais ou fronteiriças, ou fronteiras mal definidas com outros Estados, exatamente por causa da forma como poderia essa situação influenciar e criar focos de instabilidade a qualquer momento, quer para esse mesmo Estado, portanto, quer também para a União Europeia em si, ou seja, a União Europeia é um projeto que visa provocar a paz e surgiu porquê? Surgiu porque, na sequência de duas grandes guerras mundiais, a União Europeia entendeu que o que esteve por trás, o que esteve subjacente nas duas, entre muitos outros motivos, mas uma das causas que agravou e que acelerou as questões que lhe conduziram e os aspectos que conduziram à Primeira e à Segunda Guerra Mundiais e que durante anos sempre motivaram, durante séculos sempre motivaram guerras no espaço europeu, foram aspectos de poder económico. Foram sempre questões relacionadas com a economia, com a tentativa de domínio, de supremacia e de obtenção de maior riqueza. A União Europeia surge como uma tentativa de projeto que visa trazer a paz através da economia.
Portanto, aspectos de economia comum que fossem comuns a todos, poderiam ser suficientes para minimizar e diminuir a instabilidade que pudesse conduzir a guerras, a novas guerras no espaço europeu. Não é por acaso, lá está, que desde 1945 os países que integram a União Europeia não travaram nenhuma guerra no seu território, pelo menos não têm vindo a travar essa guerra, apesar de termos tido outras circunstâncias por parte de outros membros, nomeadamente dos Balcãs, quando pensamos, por exemplo, na Croácia, que sim, teve um aspecto de conflitualidade, e sobretudo nos anos 90, mas a União Europeia é um projeto que visa trazer a paz através da estabilidade económica, exatamente porque a economia pode ser um fator de instabilidade. E então uma regra de ouro passava por não aceitar a adesão à União Europeia de Estados que tivessem disputas fronteiriças, ou seja, possíveis focos de instabilidade ou que pudesse depois vir a escalar para guerras por causa dessas disputas e por causa das fronteiras mal delimitadas, eram sempre rejeitados. O precedente foi criado com o Chipre. A partir do momento em que decidiram abrir o precedente com a questão do Chipre, e aliás, é curioso perceber que, por exemplo, o Kosovo não é ainda hoje membro da União Europeia, Estado-membro da União Europeia, porque Espanha tem dificuldades em aceitar o Kosovo como Estado, por causa das questões que vive no seu território, e a Turquia também. Um dos aspectos, entre muitos outros, nomeadamente a incapacidade para cumprir os critérios de Copenhaga, os critérios de adesão de Copenhaga, um dos aspectos relacionados com a Turquia é também, entre muitos outros, como eu referi, nomeadamente os direitos humanos, a democraticidade, etc., etc. Mas um dos aspectos que também acabam por causar aqui alguma celeuma nessas negociações é a disputa do território de Chipre com Chipre. Portanto, nós temos basicamente uma ilha dividida ao meio, porque temos um país, um Estado, um território dividido ao meio, entre Chipre e a Turquia, exatamente por causa dessa disputa territorial que insiste em teimosamente não se resolver. Portanto, nós temos aqui um foco de instabilidade. A União Europeia entendeu que ainda assim deveria avançar para a questão cipriota, para poderem ser Estados-membros. Muito bem, deixaram-nos avançar. Depois temos, ou seja, portanto, foi criado o precedente. Nós percebemos que foi criado aquilo que devia ser uma exceção, agora está a tornar-se a regra com estas 3 adesões. A Ucrânia tem, lá está, essas questões territoriais, não consegue minimamente cumprir os 3 critérios de Copenhaga, não tem condições para isso, duvido que tenha nos próximos anos. A Moldávia talvez seja de todos aquele que está e que tem uma abordagem mais coerente e que talvez se aproxime mais desses critérios, não tanto como a Sérvia, mas a Sérvia é curioso que os Estados são soberanos, mas depois é imposta à Sérvia, ainda há dias veio exatamente a notícia dessa negociação, dessa condição, que ou a Sérvia reconhece a independência do Kosovo ou então as negociações vão simplesmente manter-se paralisadas. Bom, Espanha não reconhece a independência do Kosovo e, no entanto, a verdade é que continua a ser Estado-membro da União Europeia, já lá está, é certo, já lá estava, é certo, mas ainda assim não é coerente estar a impor isso para a Sérvia, embora eu compreenda que se já tem um foco de discórdia, por exemplo, na Espanha, também não querem expandir o âmbito de discórdia ou apoio a essa dissonância, dando espaço à Sérvia. Eu compreendo isto tudo, mas a verdade é que acaba por ser incoerente ao mesmo tempo e paralisa-se a Sérvia e depois temos um conjunto de outros Estados, como por exemplo a Ucrânia e mesmo a Geórgia, que têm questões territoriais altamente questionáveis também. Aliás, vai ser também um foco de tensão nos próximos tempos e ainda assim a União Europeia entende negociar ou pelo menos a Comissão Europeia entendeu que a Geórgia também tinha condições para ser reconhecida, para ter o estatuto de candidata. O que é que isto basicamente quer dizer? O estatuto de candidato à adesão à União Europeia significa que, a partir de agora, ou pelo menos quando tiverem o parecer e o processo totalmente encerrado e for admitido, porque tem de passar por mais uns quantos passos, a União Europeia formalmente e a Comissão Europeia vão começar a iniciar negociações formais com estes 3 países para poder, e vão ter vão ser criadas comissões de acompanhamento respectivo para cada um destes 3 países,
para perceber quais são, para determinar quais são qual é o quadro de reformas que deve ser imposto e ser cumprido a cada um destes países, e depois acompanhar para perceber como é que está essa evolução. Em função da evolução dessas reformas, quer do ponto de vista económico, quer social, de justiça, de segurança e tudo mais, vierem a ser cumpridas por parte de cada um desses países, mais próximos eles estarão de poder tornar-se finalmente Estados-membros da União Europeia. Ou seja, são critérios que visam assegurar a estabilidade destes países, e quando se diz estabilidade, é estabilidade no sentido de se harmonizarem e de se adaptarem aos critérios que os restantes 27 já entendem e que já adotaram e que entendem que são os critérios estáveis, os critérios para manter a estabilidade na organização. Portanto, e quem quiser juntar-se tem de cumprir e tem de estar em convergência com esses critérios. Nada a dizer sobre isto. A questão é, estes países estão muito, muito longe de conseguir, exceto talvez a Moldávia, mas a maioria destes países, sobretudo a Ucrânia, têm dificuldades, a meu ver, é quase impossível terem esses critérios no médio e no longo prazo. Incluindo também a Geórgia, de certa forma. Vocês perguntam, bom, mas a Geórgia não fica na Ásia? Bom, tecnicamente é no Cáucaso que termina o continente europeu e que inicia o continente asiático, na região do Cáucaso. Aliás, a Rússia tem ainda uma parte territorial significativa que ainda está inserida no continente europeu, mas depois tem pelo menos 2/3 do seu território que já estão no asiático, mas tem uma parcela significativa em solo europeu. A Geórgia tem uma parte do seu território também, território europeu, e depois é ali que se delimita a fronteira entre a Europa e a Ásia, portanto a Geórgia ainda será, digamos assim, um último reduto de presença e de evidência de continente europeu. Daí que, deste ponto de vista, nós não estamos a falar de outros países que estão completamente fora, territorialmente, e como se chegou a discutir aqui há muitos anos, naturalmente que isso nunca avançou, mas chegou a ser discutida a hipótese de Cabo Verde se tornar também Estado-membro da União Europeia, mas naturalmente que não tem um mínimo de aproximação à Europa, pelo menos no presente, mas chegou a ser pelo menos discutida, ainda que muito brevemente, porque naturalmente essa hipótese foi excluída, mas do ponto de vista territorial ou geográfico, Cabo Verde não reúne sequer os critérios para poder ser considerado um Estado inserido num projeto europeu, ainda que se pudesse puxar muito e esticar muito esta interpretação. Ora bem, mas basicamente é isto que significa. Para que se compreenda basicamente aquilo de que eu estou aqui a falar neste momento, nós estamos. A União Europeia é um projeto, como eu vos referi, que visa trazer a paz através da economia. Mas a União Europeia foi se desenvolvendo e foi evoluindo de uma forma tal que neste momento o aspecto económico já abrange uma série de critérios que nunca mais acabam. Daí que os países tenham vindo a ceder paulatinamente soberania e à organização, e quem dominar, ou quem tiver o controle efetivo na organização e conseguir influenciá-la, bom, então esse país basicamente pode conseguir articular as medidas e a geopolítica de um conjunto de 27 Estados em benefício dele próprio. Aliás, é esta visão de que cada país ainda continua a pensar nos seus interesses nacionais, que continua a ser uma forte força de bloqueio para que nós possamos falar em cidadania europeia, comunitária, até porque cidadania europeia compreende o continente europeu, não compreende a União Europeia não tem um exclusivo sobre a cidadania europeia, logo isso causa dúvida, mas depois mesmo que façamos em cidadania comunitária ou algo do género, ou em algum projeto federativo, seria muito difícil quando nós temos 27 Estados, tirando alguns, como por exemplo Portugal, que cegamente aceitam tudo aquilo que lhes é apresentado por parte das potências Alemanha, França e por aí fora, mas a verdade é que temos cada um a pensar nos seus interesses nacionais, ora, e temos outros a definirem políticas para tentarem atacar ou afetar outros Estados do ponto de vista dos interesses nacionais, para que o seu próprio Estado seja também favorecido na abordagem, nas relações que tem com esse país. Enquanto for assim, desculpem, mas não podemos falar num projeto nacional, num Estado federado. Parece-me que estamos a viver em dimensões completamente distintas. Qualquer pessoa queira discutir isso, a meu ver, está a sonhar. E é um projeto que poderá ser adjetivado tanto como utópico, como ao mesmo tempo como distópico, porque a materializar seria um projeto claramente uma distopia pura. Ainda assim, aquilo que vos posso dizer é que neste momento nós encontramos
numa das fases mais extremas, o passo seguinte nos projetos de integração política e económica, mas o passo seguinte será apenas realmente caminhar para uma federação, para uma constituição comum, não quero explorar essa questão, mas eu posso dizer basicamente que as integrações económicas compreendem um total de 5 fases. A primeira fase, a fase mais básica de todas, é a chamada Zona de Comércio Livre. O que é que essa Zona de Comércio Livre normalmente compreende? Compreende a abolição de taxas aduaneiras para a realização de comércio entre todos os Estados que integram aquele acordo. Ainda assim, cada um deles é livre de definir as suas taxas para terceiros Estados. Ou seja, se nós tivermos Portugal e Espanha a formar uma zona de comércio livre, basicamente Portugal e Espanha estão a dizer que a partir dali, quer quanto à importação, quer quanto à exportação de produtos de um e do outro, vão deixar de haver taxas que sejam praticadas. Portanto, os produtos espanhóis é como se fossem portugueses em Portugal e os produtos portugueses é como se fossem espanhóis em Espanha. Mas Portugal pode definir uma taxa aduaneira, tarifas aduaneiras, por exemplo, para as relações comerciais que mantém com o Brasil, suponham, vou dizer em termos néticos, porque depois isto depende dos produtos e tudo mais, de 5%, e Espanha, se quiser, pode definir para o mesmo Brasil, por exemplo, 10%. Na União Aduaneira, a situação já é diferente. Ou seja, além de termos a situação das características da zona de comércio livre para os Estados que compreendem o acordo, nós temos ainda a harmonização das tarifas para o comércio que os membros desse acordo realizam com terceiros Estados. Ou seja, se quiserem negociar esses 5% de Portugal nas relações comerciais com o Brasil, ou os 17% ou os 10% de Espanha nas relações económicas com o Brasil, vão ter de acabar um ao outro e podem chegar, por exemplo, a uma taxa comum de 7,5%. Estes dois países, Portugal e Espanha, acordam que nas relações com o Brasil, comerciais com o Brasil, vão aplicar uma taxa de, suponham, 7,5%. Pode ser, não tem de ser uma pelo meio, pode ser os 5% de Portugal, os 10% de Espanha. Isto é o que os países decidirem negociar e chegarem a acordo, mas há um valor que todos os membros as partes naquele acordo passam a praticar para terceiros Estados, devidamente identificados, claro, em função da denominação de cada Estado, ou até mesmo da organização, ao continente, ou área regional a qual pertençam. A fase seguinte é a fase do mercado comum, que tem como marco principal a viabilização da circulação e de estabelecimento de pessoas, bens e serviços no território de qualquer membro daquele grupo. Portanto, as pessoas passam a circular como se fossem nacionais, não sendo nacionais, ou seja, deixa de lhes ser exigido qualquer visto, qualquer outro tipo de documento ou de autorização especial para entrarem naquele território, podem estabelecer-se naquele território, mas o estabelecer-se não significa ficarem totalmente dependentes e sem condições, ou seja, agora não pode chegar aqui um francês sem abrigo e dizer, bom, eu sou cidadão da União Europeia, portanto eu posso chegar aqui, posso estabelecer-me em Portugal onde eu quiser e tem de me ajudar. Não, as coisas não são assim, naturalmente tem de haver capacidade de subsistência para não desregular as situações que já ocorrem em alguns mercados, não é? E basicamente o mercado comum é caracterizado por isso e há ao mesmo tempo também lugar à definição de políticas comuns em vários aspectos que possam reforçar e consolidar a estabilidade destas características comuns. A quarta fase, que é a da União Económica, aqui já há um aprofundamento das relações e da definição de políticas comuns, na medida em que as políticas económicas nacionais devem obedecer a um conjunto de aspectos que são definidos de forma a ser harmonizados. Ou seja, já não é só as taxas e as tarifas aduaneiras, já não é só a circulação de pessoas, de bens e serviços, que deve depois obedecer cada uma às regras de cada Estado-membro. Há, e sim, uma harmonização de um conjunto de aspectos a nível económico para que todos os países tenham as mesmas regras e já para não favorecer ou não privilegiar os desequilíbrios entre os vários Estados que pertencem a esse grupo. Finalmente, a última fase será da União Económica e Monetária. O que é que está aqui em causa? Desde logo, além das características todas anteriores que eu vos falei, passa a haver uma política monetária, fiscal e também social que é comum a todos os membros e que é refletida também na abolição de quaisquer obstáculos que possam haver
às relações económicas entre todos os países, o que inclui a abolição de das moedas nacionais e a formação de uma moeda única, para deixar de haver até os constrangimentos cambiais que existem, que são normalmente inerentes, que significam o poder. O professor Cavaco Silva deu aquele excelente exemplo na altura para convencer as pessoas de que o euro seria uma medida positiva. Eu não estou a mostrar a minha concordância ou discordância com ele, estou a dizer que o exemplo que foi dado por Cavaco Silva, pelo professor Cavaco Silva, foi muito bom, no sentido de dizer que a pessoa partir de Portugal com 1000 escudos, e se passasse por todos os países e sempre fosse trocando dinheiro, só nas taxas cambiais e nas variações também cambiais, chegava provavelmente ao último país. Estou aqui a resumir as coisas desta forma, não foi assim que ele explicou naturalmente, e perderia praticamente o dinheiro todo. Portanto, e a União Económica e Monetária visa também eliminar este sério obstáculo. Portanto, através da criação de definição de políticas fiscais, monetárias e também sociais comuns a todos. Ao mesmo tempo, é também criada uma entidade supranacional, portanto, que é comum aos Estados que entrem nesta situação, e tem poderes para definir quais são estes seus critérios monetários, fiscais e sociais. É a única entidade com poder para emitir e com poder de decisão para emitir moeda, portanto, os bancos nacionais ou os bancos centrais passam a existir, mas perdem o poder de emissão de moeda. Isto para vocês perceberem, naturalmente, que a União Europeia está aqui a seguir a duas forças, tanto entre a União Económica como a União Económica Monetária. O problema da União Europeia é que se tornou um espaço em que, basicamente, os Estados foram perdendo soberania aos poucos. Porquê? Porque se compreende que praticamente uma cada vez mais abrangente variedade de aspectos é suscetível de criar instabilidade para aquela organização, incluindo pela via económica. Quando eu ouço falar que a Hungria não obedece aos critérios de democraticidade, quando eu ouço discussões em torno dos tribunais constitucionais que entendem ou não que quem tem a primazia no contexto comunitário, que o Tribunal Constitucional deve prevalecer nas decisões, face, por exemplo, um conjunto de outras instituições da União Europeia, a questão do primado da União Europeia, que é um princípio base, que diz que, basicamente, em traços gerais, que o quadro da União Europeia, os instrumentos normativos da União Europeia prevalecem sobre os instrumentos nacionais. Aquilo que for indicado e decidido em sede da União Europeia devem prevalecer sobre os instrumentos nacionais. Naturalmente que, em teoria, os Estados também acabam por manter a soberania exclusiva sobre um conjunto de aspectos e a União Europeia não se pronuncia sobre estes. No entanto, a verdade é que vai havendo uma abrangência tal das áreas em que a União Europeia deve estar presente ou quer estar presente, tem vindo a demonstrar algum ativismo, algum dinamismo, que, a meu ver, parece muito difícil que Ucrânia, Moldávia e Geórgia possam vir a reunir os requisitos necessários para poderem estar neste projeto europeu. E, aliás, eu até vos digo que, no caso da Ucrânia, é muito importante as pessoas pensarem, que agora dizem, ainda hoje ouvi Ursula von der Leyen dizer que é claro e não oferece margem para dúvidas que os ucranianos querem morrer pela União Europeia, estão dispostos a morrer para aderir à União Europeia. É assim, quais ucranianos? Que ucranianos é que estão dispostos a isso? Nós temos de perceber, temos de olhar para o contexto e de perceber que existe uma Ucrânia pré-Euromaidan e existe uma Ucrânia pós-Euromaidan. E, desde logo, a delimitação territorial, a expressão social e um conjunto de outros aspectos, antes do Euromaidan era uma coisa e depois do Euromaidan passaram a ser outros completamente diferentes. Que ucranianos é que estão dispostos a morrer pela adesão à União Europeia? É muito difícil, mas se eu puder olhar para aquele que era o quadro que era conhecido em 2013, no final de 2013, em vésperas, em meados da revolução, do início formal da revolução do Euromaidan, que depois Viktor Yanukovych, se calhar as pessoas vão ter uma surpresa de que não é aquela maioria significativa ou expressiva de ucranianos que estão a favor da adesão à União Europeia ou que são contra a adesão à União Europeia e contra uma aproximação à Rússia. Eu vou-vos mostrar
uma sondagem realizada pelo Instituto Internacional de Sociologia de Kiev e que foi conduzido em outubro de 2013, portanto, sensivelmente, cerca de um mês antes do início dos protestos. E, basicamente, está aqui em cirílico, mas o que é que isto nos diz? Esta sondagem que foi realizada em outubro de 2013 e que os resultados foram apresentados por este Instituto Internacional de Sociologia de Kiev, ainda hoje está disponível ao público, portanto não oferece grandes margens para dúvidas. Mas aquilo que ele nos vem dizer basicamente é que, olhando para as taxas, eu vou tentar encontrar que esta está. Ora bem, estes primeiros números, aquilo que nos vem dizer é, a pergunta que foi colocada é: imagine que está em curso um referendo sobre a adesão da Ucrânia à União Aduaneira com a Rússia, com a Bielorrússia e com o Cazaquistão, que era o que estava em cima da mesa. Estamos a falar de uma União Aduaneira, numa zona de comércio livre, ou seja, o que queria dizer que se a Ucrânia aderisse a este projeto, iriam ser definidas taxas de comércio, abolidas as taxas de comércio entre os 4 membros desta União, e, ao mesmo tempo, haver uma definição das taxas aduaneiras, das tarifas aduaneiras e das pautas aduaneiras definidas relativamente a outros países, incluindo relativamente à União Europeia. Naturalmente que a União Europeia não gostou disto, não queria que isto acontecesse, porque iria perder o poder de negociação que teria para pressionar a Rússia, porque a partir do momento em que definisse as próprias taxas e Kiev definisse as próprias taxas em exclusivo, então, basicamente, aquilo que iria acontecer é que a Ucrânia iria afastar a Rússia das suas relações económicas, porque iria diminuir a presença russa. E nós temos um país subejamente dividido entre a área ocidental, que é muito mais ligada à agricultura, e depois temos a parte oriental, que é muito mais industrial. Logo aqui nós também vemos a disparidade entre setores da economia, entre formas de olhar para a economia, em que quem está mais a oriente tem uma proximidade maior à Rússia, não só do ponto de vista cultural, mas também pela aproximação económica, portanto, teria mais esse interesse. E depois temos, por outro lado, os ocidentais que, na agricultura, teriam essa possibilidade de chegar a outros mercados, mas quem fosse empresário de outros serviços, seria muito mais difícil de conseguir acompanhar a União Europeia. Por isso é que não surpreende esta divisão, e esta divisão está aqui patente, exatamente neste gráfico que eu vos demonstro, porque se nós olharmos para os números que aqui estão presentes, nós vemos, por exemplo, que relativamente a favor da entrada, nós vemos que a favor da entrada 39%, e agora vemos esta aproximação à Rússia, à Bielorrússia e ao Cazaquistão. Vejam que no Ocidente, na zona ocidental da Ucrânia, só 20,8% são a favor, 58,7% são contra essa adesão à União Aduaneira com estes 3 países. Reparem, quando chegamos ao centro, nós vemos, ao centro, e que inclui também norte, nós vemos que já começa a haver muito mais gente a favor da aproximação e muito menos gente também contra, muitos mais indecisos também, 14,2%, e depois temos, quando chegamos ao sul e ao oeste, portanto, Yugi nós podemos entender como sul, Vostok é o oriente, nós vemos que temos uma mudança expressiva, aqui temos até superior a 3 vezes mais aquilo que existe, aliás, é 3 vezes mais em comparação com o lado ocidental da Ucrânia. E vemos que tanto no sul como no ocidente existe uma expressão significativa daqueles que são a favor desta aproximação à Rússia, e depois vemos aqui que apenas 12% no ocidente são contra, e aqui apenas 19% no sul são contra essa aproximação à Rússia. Se nós olharmos em termos de faixa etária, nós vemos também que a favor continuamos a ter números significativos em geral, da Ucrânia em geral, aqui já não há pela área regional, nós vemos 33% como sendo favoráveis, portanto são números expressivos e que depois vão aumentando, mas nós vemos que temos números muito interessantes, incluindo em matéria neste aspecto, portanto, de aproximação. E agora reparem-se, relativamente à União Europeia, a favor, quando chegamos aqui à parte ocidental, a favor, 74,5%. Ou seja, é quase o mesmo nível no Ocidente da aproximação à União Europeia daquele que temos aqui na zona oriental da Ucrânia relativamente à aproximação à Rússia e à Ucrânia.
à Rússia, ao Cazaquistão e à Bielorrússia. Depois vemos quem é que está contra. 13% na área ocidental da Ucrânia são contra a adesão à União Europeia, e aqui nós tínhamos 12% eram contra a entrada na União Aduaneira com a Rússia. E depois, à medida que nós vamos saindo do Ocidente e começamos a fugir cada vez mais para Sul e para Leste, nós temos o espelho exatamente daquilo que nós tínhamos quanto à questão da adesão à União Aduaneira com a Rússia. Portanto, quando nós olhamos para isto, nós vemos que existe um equilíbrio, até porque a percentagem acaba por ser significativa, mas nós temos esse equilíbrio, que é um território dividido, e depois temos essa aproximação. E agora vejam também um outro gráfico onde nos é perguntado se fosse neste momento decidir que iria haver, tivessem de optar os ucranianos entre a adesão à União Aduaneira com a Rússia ou à União Europeia, qual é que votariam? E agora reparem que na aproximação à União Europeia, 40,5% eram a favor, votavam imediatamente e de caras na adesão à União Europeia. Depois temos aqui, naturalmente, a diluição Ocidente, Centro, Norte, Sul, e temos também Oriente. Nós vemos que o grau de apoio diminui de forma expressiva, e depois temos aqui o contrário. Ora bem, vamos então aderir à União Aduaneira com a Rússia, 35%. Ora, de 35% para 40,5%. Não existe uma diferença assim tão grande, sobretudo se nós considerarmos o número de indecisos, o número de pessoas que também não responderiam. Nós vemos que temos aqui um grau bastante grande de expressão, e aqui vemos outra vez o efeito de espelho, e que mostram que o país estava dividido. E estava dividido do ponto de vista geográfico, e não é possível dizer que os ucranianos morriam pela União Europeia. Na altura do Euromaidan, esta era a realidade, mas eu vou-vos mostrar mais. Nomeadamente uma notícia da Deutsche Welle, portanto, em suspeita, conduziu também uma sondagem. Nós vemos aqui 21 de outubro de 2013, portanto, nós vemos que temos aqui esses dados que são, a meu ver, que não oferecem, são recentes, portanto, há alguns dias, a um mês da ocorrência do Euromaidan, e depois nós temos aqui um elemento significativo, portanto, basicamente é perguntar também quem é que é a favor da União Europeia, da adesão da Ucrânia à União Europeia, 50%. Aqui tinha perdido 5% de apoio. E depois quem é que é a favor da União Aduaneira à Rússia? 48%. Quem é contra? 33% num caso e 36% no outro. Ou seja, uma divisão pura que não oferece, a meu ver, margem para dúvidas. Mas aquilo que eu queria assinalar, neste caso concreto, é a forma como nós temos, é basicamente a pergunta que a Deutsche Welle fez aos inquiridos, no sentido de perguntar quais é que seriam os setores onde entenderiam que teriam mais vantagem na associação com a União Europeia ou na integração na União Aduaneira com a Rússia. E reparem que a primeira delas, ou seja, a azul é as vantagens na União Europeia e a cor-de-rosa é a adesão à União Aduaneira com a Rússia. Reparem que quanto a critério de novas vendas ou novos destinos, novos mercados para bens ucranianos, nós vemos desde logo que temos 32% entendem que era favorável à entrada, a contrato de associação da União Europeia, e 36% entendem que essa vantagem ocorreria com a União Aduaneira com a Rússia. Depois temos ainda também quem entenda, que é o terceiro campo, que não existe qualquer tipo de vantagem na aproximação à Rússia e que apenas 28% não existe qualquer tipo de vantagem que possa ser retirado na aproximação à União Europeia. Reparem que, quanto à modernização da economia, que é o segundo aspecto, aqui é avassalador, porque 31% entende que a economia poderia ter vantagens no acordo de associação da União Europeia, e apenas 15% entende que essa modernização ocorreria com a aproximação à Rússia. Mas depois temos um outro aspecto que eu gostaria de particularizar, que é o do bem-estar e dos postos de trabalho, que é este, e em que nós temos uma maioria, embora ténue, que entende que o bem-estar e os postos de trabalho podem ser garantidos
ou teria vantagens nesse aspecto com uma maior adesão à Rússia e 26% se isso acontecesse com o contrato de associação com a União Europeia. Finalmente, uma última sondagem que eu vos quero mostrar, que foi realizada a 18 de novembro de 2013, 5 dias antes do Euromaidan. Portanto, vocês reparem que uma vez mais temos aqui alguma divisão quanto aos... Aqui não é possível nós termos... aqui já não faziam uma pergunta entre a União Europeia e a União Aduaneira com a Rússia, aqui já era só relativamente à União Europeia, e a sondagem, a meu ver, veio mostrar... há aqui uma outra sondagem que vem traduzir um aspecto importante. Ora bem, desde logo, aqui os ucranianos foram chamados a dizer qual é que era basicamente os aspectos aos quais eles davam maior importância. E então, a União Europeia, o campo a verde escuro basicamente diz que o campo primordial ao qual, que é perseguido pela União Europeia, está a verde escuro, e depois qual destes temas é que a pessoa apoia. E então, o primeiro deles é crescimento económico. 49% dos inquiridos entendem que a União Europeia persegue este objetivo, mas reparem que 62% entendem que entendem que esse é o objetivo prioritário, mas ainda assim entendem que ou pelo menos 13% entendeu que não era com a União Europeia que isso era dada essa primazia. Depois temos um terceiro campo também, que é o desenvolvimento de objetivos comuns e também a liberdade de opinião ou a diversidade de opinião. E aqui reparem também, 39% dão muita importância a este aspecto, mas depois 32% é que acaba por tomar essa posição. Ora bem, o que é que eu quero dizer basicamente com isto? Quero dizer que é muito difícil nós podemos falar em que os ucranianos morrem pela União Europeia, porque existe uma parcela significativa de ucranianos que era muito importante, eu diria metade do país, como vimos, temos numa sondagem a dar 50%, 49%, as sondagens naturalmente valem o que valem, mas ainda assim acho que refletem sempre algum quê da realidade. Mas nós temos ali 50-48, portanto tudo muito empatado, vemos claramente uma tendência para uma estratégia por parte de quem está no sul e no leste e outra abordagem em função de quem está no lado ocidental ou no lado norte. E é com base nisto que é desonesto afirmar que os ucranianos morrem pela adesão à União Europeia. Pelo contrário, estes 3 países sobre os quais houve um anúncio hoje de que existe um parecer, uma tomada de posição favorável da Comissão Europeia, de que estes 3 países, Ucrânia, Moldávia e Geórgia, devem ter o estatuto de candidato à adesão à União Europeia, a meu ver, teve uma única motivação. Não foi, naturalmente, que há o interesse de chegar a estes mercados, abolir a importação de bens, lá está, agrícolas da Ucrânia. Por outro lado, garantir a presença de tecnologia e de outro tipo de serviços por parte do lado ocidental e conseguir escoar um conjunto de bens e serviços que vão favorecer alguns dos principais países europeus. Mas a grande preocupação não é só o acesso a estes mercados. Estes 3 Estados foram escolhidos, não foi de forma inocente. Foi com uma intenção pura e deliberada de tentar exercer pressão sobre a Rússia. Porque a Rússia faz fronteira pelo menos com a Ucrânia e também com a Geórgia, tem interesses diretos na Moldávia, não só relativamente à Transnistria, mas na Moldávia, e esta é uma ótima oportunidade para que a União Europeia possa impor e exigir a realização de reformas nestes países, e reformas essas que vão ditar taxas económicas a serem praticadas com a Rússia e com o universo russo, que são muito mais gravosas do que aquelas que estes países têm de momento. Portanto, as relações privilegiadas, os acordos privilegiados que a Rússia negociou com estes 3 países para manter relações privilegiadas com eles e facilitar também a circulação de produtos, pessoas e serviços, fica comprometida. Ao mesmo tempo que, com a abolição de tarifas quanto aos restantes 27, isso vai fazer com que a Ucrânia, a Geórgia
e a Moldávia se virem quase totalmente para o Ocidente e abandonem qualquer interesse em manterem uma aproximação à Rússia. Naturalmente, quando eu digo estes 3 países, eu falo nos poderes centrais, mas depois não era muito importante nós vermos o que é que verdadeiramente a população quer, sobretudo em função das áreas geográficas onde se encontram. Como vimos no caso ucraniano, tem muita influência, é absolutamente decisivo para a tomada de uma posição e de uma decisão. Portanto, ter um poder central a decidir em nome de todos, em países tão divididos como é o caso da Ucrânia, parece-me, a meu ver, que isto é manifestamente redutor. E a intenção é basicamente continuar a encostar a Rússia às cordas, continuar a encostar a Bielorrússia às cordas e, através da economia, se a União Europeia funciona como projeto de paz através da economia, ao mesmo tempo, sobretudo nestes 3 casos, também tem como principal objetivo fomentar a hostilidade, fomentar a instabilidade entre terceiros Estados através da economia. Uma boa tarde a todos, espero ter sido claro e uma boa continuação.